Olá! Vamos mergulhar hoje no livro de Ageu. É uma história bem antiga, mas que parece ter sido escrita para nós hoje. É um papo reto sobre como a gente reavalia o que realmente importa. É um livro curtinho, mas olha, o poder que ele tem é imenso e fala diretamente sobre as nossas prioridades. Sabe, a mensagem de Ageu basicamente atravessa os séculos e nos faz uma pergunta bem direta, que ecoa na nossa vida corrida de hoje. O que é que de fato está em primeiro lugar para a gente? Então, para a gente entender bem essa mensagem, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O povo de Deus tinha acabado de voltar do exílio na Babilônia. Imagina a cena. Jerusalém precisava ser reconstruída, a vida tinha que ser retomada. Mas no meio dessa correria toda, algo super importante foi deixado de lado. E aqui está o X da questão. De um lado, a gente vê o povo totalmente focado nos seus próprios projetos, construindo casas super confortáveis, bem acabadas, para si mesmos. Do outro lado, a casa de Deus, o templo, que era o símbolo da presença dele no meio deles, continuava em ruínas. A denúncia de Ageu era justamente contra essa apatia espiritual. Só que a mensagem de Ageu vai além de uma simples bronca. Ele estabelece uma conexão direta e até meio surpreendente. Basicamente um princípio fundamental, a bagunça espiritual estava gerando uma bagunça material na vida daquelas pessoas. E as consequências disso eram sentidas no dia a dia. O trabalho no campo não rendia, sabe? O dinheiro parecia que sumia, entrava num bolso furado. E ficava aquela sensação de frustração no ar. O que Ageu mostra é que os esforços deles eram inúteis, porque a bênção de Deus estava de certa forma retida. Existia uma ligação direta entre a desobediência e a dificuldade que eles estavam passando. E é exatamente aqui que essa história antiga vem e conversa com a gente. A mensagem de Ageu nos força a fazer a mesma pergunta. Será que algumas das nossas frustrações de hoje não vêm de uma desordem de prioridades? É um convite para a gente usar as escrituras como um espelho e reavaliar o que de fato a gente anda construindo. Mas a boa notícia é que a história não termina nessa frustração. O grande ponto de virada acontece quando o povo, liderado pelo governador Zorobabel e pelo sumo sacerdote Josué, ouve a mensagem de Ageu. E a reação deles não é de indiferença, não. Eles não só escutam, eles agem. A resposta deles se torna um verdadeiro modelo de como uma reforma genuína acontece. Primeiro vem a obediência. Eles escutam a voz de Deus e decidem seguir. E isso nasce de um temor reverente, um respeito profundo pelo Senhor. E por fim, a teoria vira prática. Eles botam a mão na massa e retomam a obra do templo. O que a atitude do povo nos ensina é o princípio da reforma contínua. Isso quer dizer que a transformação não é só um evento isolado. É um ciclo constante, ouvir a palavra de Deus, se arrepender das falhas e agir para alinhar a vida com a vontade dele, dia após dia. E como é que Deus responde a essa obediência? Não é com mais cobrança, não. É com um encorajamento poderoso, transformador, que muda completamente a perspectiva do trabalho que eles tinham pela frente. Essa aqui é talvez a promessa mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda de toda a narrativa. No meio daquela tarefa que podia até parecer pequena ou frágil, Deus garante a sua presença. E isso é fundamental. A força para continuar não vinha do tamanho do projeto ou dos recursos que eles tinham, mas da certeza de que Deus estava com eles. A presença dele é o que sustenta e capacita o seu povo a realizar a sua obra. Daí, Ageu meio que amplia o horizonte. É como se ele abrisse uma janela para o futuro. Ele mostra que a reconstrução daquele templo físico era, na verdade, um sinal de algo muito, muito maior, apontando para uma esperança futura e definitiva. Essa visão profética de Ageu nos mostra o grande plano de Deus se desenrolando na história. A reconstrução daquele templo era só o começo. O profeta anuncia um futuro em que Deus iria abalar as nações, um evento cósmico que prepararia o caminho para a chegada da glória verdadeira e definitiva. E aqui está o clímax da profecia. Toda essa história do templo encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro templo, o lugar onde Deus habita plenamente entre nós. Ele é o centro de toda a adoração e o motivo de toda a missão. E para fechar, a mensagem de Ageu não estaria completa sem este ponto final que é crucial. A obra de Deus não exige apenas uma obediência por fora, mas um povo que é dedicado a Ele de coração. Por isso, o profeta termina com um chamado à santificação. Essa frase é bem direta, é desafiadora.
A bênção divina, o sucesso da obra, está ligada à pureza da comunidade. A obediência precisa andar de mãos dadas com um compromisso sério com a santidade, tanto na vida pessoal quanto na vida em comunidade. E assim, o livro de Ageu nos deixa com essa reflexão. A história daquele templo em ruínas acaba virando um espelho para a nossa própria vida. Será que a fé que a gente professa se traduz em prioridades corretas? Em obediência de verdade? Numa busca sincera por santidade? Resumindo, será que a nossa vida demonstra que a gente confia no Deus que reina sobre tudo e que está hoje cumprindo seu propósito eterno?